glória a Deus. Aleluia. Que bom. Queridos, se prepare aí, porque nós temos uma manhã muito especial hoje de Escola Bíblica Dominical. Manhã essa que nós vamos juntos aprender a santa palavra de Deus. Eu estou feliz porque é mais um dia que nos fez o Senhor, mais um dia que nos concede a oportunidade, o privilégio de estarmos nessa manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Tem um estudo preparado para a sua vida, maravilhoso, e nós queremos louvar a Deus por todos que já se fazem presentes, tá bom? Eliseu, por favor, ore ao Senhor, peça a Deus que nos abençoe nesta manhã. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, louvar o teu santo nome, meu Deus amado, Senhor Deus, por esta manhã, Senhor, que certamente será a bênção do Senhor em nossas vidas. Senhor, nós pedimos ao teu Espírito Santo, que venha nesta hora, Senhor Deus, meu Deus, nos tocar, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra, Senhor. Deus, usa o teu Filho, Senhor Deus, uma vez mais, para a glória, para a honra e louvor do teu santo nome. Nos abençoa, meu Deus, a nós que estamos aqui, meu Deus, trabalhando, a todos aqueles que estão em seus lares, Senhor Deus, ouvindo essa live, e que pessoas venham ser alcançadas, Senhor Deus, pelo poder da tua palavra, Senhor. Deus, nos abençoa nesta manhã. Oramos a ti, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Bom estarmos juntos nessa manhã para estudarmos a palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você que nos assiste hoje, é bom ter você conosco, para nós abrirmos a nossa revista de escola dominical. Você que tem a sua revista aí, prepara a sua revista agora. Você que não tem a revista, não se preocupe, porque nós iremos também fazer uso da Bíblia, tá bom? Bastante da Bíblia. Então, abra a sua revista na lição de número 5, para darmos início ao nosso estudo da palavra de Deus nessa manhã tão maravilhosa que nos deu o Senhor. Tá bom? Nós vamos estudar a santa palavra de Deus. Vou pedir textuário para nós. Textuário está escrito assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática para nós, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Oh, glória a Deus! Hoje, irmãos, deixa eu dar uma nota importante aqui, para que você já fique inteirado que vamos estudar. A temática de hoje gira em torno da libertação. Hoje, nosso estudo bíblico vai falar sobre libertação. Tá? O que é isso? Libertação é um tema que está dentro do contexto de salvação. Então nós temos que pensar sobre essa questão da libertação. Será que realmente fomos libertos? E o que é ser liberto? Alguém que diga assim: eu fui liberto por Jesus. O que é ser liberto? Vamos estudar sobre libertação em Cristo Jesus, tá bom? Então vamos estudar sobre isso. Eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia, agora o Lohan vai botar na tela para a gente, Efésios, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 10. É o que vamos estudar, esse texto que vamos estudar hoje, nesta manhã. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Meu Deus, irmãos, que texto profundo, que texto maravilhoso para nós estudarmos aqui. Irmão Luiz está nos assistindo, irmã Vera, irmão Juan, Carolina. Gente, que texto profundo para estudarmos aqui. E eu quero fazer uma oração, porque nós precisamos da orientação, iluminação do Espírito de Deus. Vamos orar. Senhor, nesta manhã uma vez mais, diante da Tua presença, pedimos a Tua sabedoria para transmitir a palavra que foi revelada a nós, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Senhor, a Tua palavra e sermos alimentados, orientados, edificados, fortalecidos, consolados por esta palavra, e que o Teu nome seja glorificado. Esta é a oração que a Ti fazemos, em nome de Jesus. Amém. A nossa introdução da nossa revista diz assim: a presente lição, ou sessão da Epístola aos Efésios, apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Tá? Isso está no texto que lemos. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então vamos pensar agora no tópico de número 1. Fique atento a cada detalhe que vamos estudar nesta manhã. Tópico 1 diz assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Diz assim: no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. Então, Lohan, deixa para mim isso, capítulo 2, versículo 1, olha o que diz o texto, olha o que o autor está trabalhando com a gente. Capítulo 2, o texto diz que nossa condição, antes de nos encontrarmos com Jesus e sermos salvos, nós estávamos, aos olhos de Deus, mortos. Essa era a nossa condição, mortos. Isso significa dizer que aqueles que estão sem Jesus, que não têm Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, aos olhos de Deus, Deus os considera mortos. Então a gente precisa entender esta importante verdade de que Deus considera o mundo constituído de pessoas vivas que estão em Cristo, e é bom destacar, como a gente está numa escola dominical, a condição de mortos aí não significa fisicamente, óbvio que não. Mortos ali é no sentido espiritual, no sentido moral. Deus então olha do céu e vê pessoas que estão mortas no sentido espiritual e pessoas que estão vivas. Quem são os mortos? Os que estão sem Jesus, os que não têm Jesus como Salvador, os que não têm o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, estão mortos. E os vivos quem são? São aqueles que têm a presença de Deus, são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Estes são vivos aos olhos de Deus. Eu vou trabalhar melhor esse tema para você entender. Acompanha comigo, diz assim: nossa condição anterior,
Deixa o versículo 1 na tela. E vos vivificou, estando vós mortos, olha o que está na tela lá, em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa, do grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Por causa disso, o homem é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual. Lembra que eu falei isso? Provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Por que Deus, Fernanda, considera aqueles que não têm o Espírito Santo como mortos? Porque eles não conseguem ouvir a voz de Deus. É como um ser inerte, não conseguem ouvir Deus. Então Deus os considera como mortos. Mas os que têm o Espírito de Deus, Deus os considera vivos. Isso está muito presente. Quer ver? Eu vou usar um texto para mostrar para você essa condição de morto e vivo. Quer ver um texto interessante? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 15, vou marcar aqui, vai acompanhando o estudo, pega a canetinha, escreve aí, Lucas, eu vou mostrar para você na Bíblia, essa condição de mortos e vivos. Lucas capítulo de número 15, nós temos uma parábola que é chamada na epígrafe de parábola do filho pródigo. Esse menino, ele estava vivo, ele saiu da casa do pai, e pegou a herança que cabia a ele, e gastou toda a herança. E aí quando ele estava lá no fundo do poço, vocês conhecem bem a história, ele volta em busca de socorro na casa do pai. O pai o recebe, e olha a fala do pai, capítulo 15, versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, ao sair da presença do pai, ao sair da casa do pai, o pai considerou este moço como morto, mas ao retornar à presença do pai e à casa do pai, ele recebeu vida. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É por isso que Jesus disse, gente, lá no Evangelho de João, não dá tempo da gente ler tudo, né? Evangelho de João, capítulo 10, Jesus deixa claro: eu vim para que vocês tenham vida. Então Jesus é a própria vida. É importante pensar isso. Quer ver outro texto muito interessante? João capítulo 11, versículo 25, é muito importante nós pensarmos que Jesus dá vida. Jesus, quem está me ouvindo, entenda isso, a vida está em Cristo. João capítulo de número 11, versículo 25 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ali não está falando de morte física, ainda que todos que estavam ali, era o sepultamento de Lázaro, aquele momento de luto de Lázaro que havia falecido, mas Jesus estava falando de verdades muito espirituais, e Jesus estava dizendo ali, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então no dia que nós aceitamos a Jesus, no dia que nós nos rendemos a Jesus, abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida a Deus, nós estávamos mortos, mas o Senhor nos deu vida, vida em abundância. Quem pode dizer glória a Deus? Então é isso que Paulo está dizendo, que nós estamos mortos e recebemos vida de Deus, essa vida de Deus. Isso fica muito claro, né? É pena que o tempo é pouco. Nós pensamos, por exemplo, Ezequiel 37, o profeta é levado ali no vale de ossos secos, e ali só tem cadáveres, não é verdade? Você conhece Ezequiel 37, e ali Deus está mostrando a condição de Israel, e Deus está mostrando para o profeta que traria vida, que faria aqueles ossos se tornarem vida novamente, e aí há um processo de restauração sobre aqueles ossos. Ali Deus está mostrando a condição de Israel. Então a gente precisa entender que existem para Deus os que estão mortos e os que estão vivos. Se você está vivo, então dê glória a Deus. E se você está me assistindo e está numa condição de morto, Deus hoje quer te dar vida. Oh,
Glória a Deus. Então vamos continuar. Diz assim: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andaste é descrita por Paulo no versículo 2, é descrita por Paulo, Efésios capítulo 2, versículo 2, é descrita por Paulo, está aí no texto da revista, no capítulo 2, pela metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas, né? Não é isso? Adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Olha o que Paulo diz: em que noutro tempo andaste. Então nós, em outro tempo, nós andávamos longe de Deus, estávamos distantes do Senhor, e Paulo está trabalhando exatamente isso, e está dizendo assim na nossa revista: andávamos segundo o curso deste mundo, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto. O que Paulo está querendo dizer? Deixa eu explicar para você. Paulo está querendo dizer que nós estávamos mortos por causa das nossas atitudes. O que autenticava que alguém estava morto? As suas práticas, as suas atitudes. Gente, preste bem atenção nessa aula de hoje de escola dominical. O que autentica que você está vivo na presença de Deus? E o que mostra que alguém está morto? As suas atitudes. É isso que Paulo está mostrando e demonstrando. Diz assim: em que no outro tempo andaste. Andar ali fala de conduta. O que demonstrava que alguém estava morto? A sua conduta, as suas práticas pecaminosas. A imoralidade mostra que alguém está morto. Alguém que está em adultério, esta pessoa está morta espiritualmente. Alguém que está na fornicação, essa pessoa está morta espiritualmente. Alguém que está na idolatria, na feitiçaria, ela está morta espiritualmente. As práticas autenticam se você está vivo ou você está morto. Está dando para entender? Eu não sei se alguém está me entendendo. É isso que Paulo está dizendo. Andaste, olha lá, andaste segundo o curso desse mundo. Quem anda segundo o curso deste mundo, quem anda abraçado com este mundo de trevas, é um sinal claro que está morto. É isso que Paulo está ensinando. Então, nós que somos salvos e que estamos vivos, nós vamos andar na contramão deste mundo. É natural isso, porque estamos vivos. Nós não vamos aceitar as práticas pecaminosas deste mundo, porque eles estão mortos e nós estamos vivos. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. É isso que nós precisamos entender, gente. É por isso que eu vou usar alguns textos aqui. Por exemplo, Paulo, na própria carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 22, Paulo vai mostrar a condição de quem está morto. Quer ver? Efésios capítulo 4, versículos, a partir do versículo 22, Lohan. Olha só, Paulo está mostrando para eles, para a igreja de Éfeso, a condição que eles viviam mortos. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado, que quanto à vida passada, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai, ou seja, demonstrem que vocês estão vivos, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Quem vive na mentira está morto, mas quem pratica a verdade e fala a verdade está vivo. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais. Por quê? Porque quando nós estávamos perdidos neste mundo, muitos praticavam furtos, mas isso era uma prática de alguém que está morto espiritualmente. A partir do momento que você encontra a vida, e a vida passa a ser parte da tua vida, você recebe a vida de Deus, as práticas pecaminosas perdem espaço, perdem força na tua vida, você passa a ser alguém diferente. Aquele que furtava, não furta mais, antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando estávamos mortos, a nossa boca era cheia de palavras torpes, palavras imundas, palavras malditas, palavras feias, chulas. Mas agora não, agora nós somos vivos. Até nosso linguajar Deus mudou. O linguajar de um morto é um, o linguajar de alguém que está vivo é outro.
Eu não sei se você está assistindo o que eu estou pregando aqui. É isso. Então Deus está mostrando através da sua palavra. Paulo está falando exatamente dessa condição. Quando estávamos mortos, andávamos segundo o curso deste mundo. Mas agora não. Agora nós estamos vivos. Por isso que ele está dizendo assim na nossa revista. Andastes. Tópico de número 2. Andastes. Segundo o príncipe das potestades do ar. Olha, isso aqui é muito sério, gente. Andastes. Segundo o príncipe da potestade do ar. Está aí no texto? Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe. Olha só. Paulo está falando segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? O diabo. Paulo está dizendo que quando nós estávamos mortos, nós vivíamos sob influência do diabo. Que é isso, pastor? É o que Paulo está dizendo. Nem todo mundo, irmãos, que está sem Jesus, tem espíritos malignos no seu corpo incorporado. Nem todo mundo. Isso você pode notar na igreja, que algumas pessoas às vezes vão ter manifestações de espíritos malignos que estão no corpo dessa pessoa e outros não. Mas todos que estão sem Deus, me perdoe se eu estou ofendendo alguém com esta palavra, mas eu preciso transmitir o que a Bíblia diz. Todos que estão sem Deus, estão mortos, estão sob a influência do diabo. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que diz o texto. Segundo o príncipe, vivíamos segundo o príncipe das potestades do ar. Tá? Do espírito que agora opera onde? Opera onde? Opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que estão longe de Deus, afastados de Deus, mortos espiritualmente. Esses estão sob influência do maligno. Não significa dizer que o diabo incorporou neles, mas há uma influência forte do maligno sobre a vida deles, como se fosse alguém manuseando um fantoche. Então está na mão do inimigo, o inimigo manuseia, mas aqueles que estão vivos foram libertos do poder do inimigo. O Espírito de Deus está dentro de nós e o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. João chega a escrever que o maligno não nos toca. Oh glória, você pode dar glória a Deus aí. Você foi liberto pelo Senhor, então dá glória a Deus. Em outro tempo nós éramos fantoches na mão do inimigo. O inimigo nos levava a fazer coisas horrendas, mas agora, libertos do poder das trevas, tendo a vida de Deus em nós, nós fomos, oh glória a Deus, amém. Dá glória a Deus aí. É isso. Isso fica muito claro na Bíblia, pastor. Tem na Bíblia isso? De que o inimigo atua na vida das pessoas? Tem, posso usar algo. Eu vou usar 2 textos para você ver que existe uma influência muito grande do inimigo sobre as pessoas. Quer ver? Lucas, abre a tua Bíblia. É claro que eu sei, e você também sabe, que nem tudo que uma pessoa ímpia faz, sem Deus faz, está sob influência do diabo, mas posso lhe garantir que muita coisa é sob influência maligna. Muita coisa. Eu não estou aqui tirando a culpa das pessoas que fazem coisas erradas por causa do seu caráter. Mas eu posso lhes garantir que muita coisa que pessoas fazem de mal estão sob influências malignas. Olha o que diz Lucas capítulo 22, versículo 3. Deixa eu achar aqui o texto. E eu vou mostrar para você que você vai perceber. Acharam aí? Olha o que diz Lucas 22, 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes. Percebe a influência maligna? Inclusive, parece que o inimigo conseguiu entrar no coração de Judas. Tem outro texto muito interessante, Atos capítulo 5, versículo 3. Atos capítulo 5, versículo 3. Vai acompanhando comigo o estudo da palavra dessa manhã. Olha o que diz Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Percebe a influência de Satanás na vida das pessoas? Percebe a influência do mal? Aqueles que estão sem Deus, estão afastados do Senhor,
estão sob esta influência maligna. E o Senhor oferece hoje a libertação. Oh, glória, aleluia. Quem pode dar? É por isso que nós cristãos temos que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Pode botar lá, 1 Pedro 5, 8. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Então a gente tem que resistir à influência do mal. Satanás vem com as influências dele para a nossa vida, nós vamos resistir. Né? Lá no deserto, Jesus estava lá no deserto, o diabo veio para tentar Jesus, e Jesus resistiu ao diabo. Vai embora, Satanás, está repreendido, Satanás, está escrito. Ele vai resistir ao inimigo com a palavra. Então nós precisamos resistir à influência do inimigo. O inimigo não tem prazer de ter nos perdido. Ele nos quer ter de novo sob o seu domínio, mas ele já está derrotado, porque o Senhor nos resgatou com mão forte, nos tirou da mão do inimigo, e hoje nós somos instrumentos de Deus, para a glória do nome do Senhor. Então, meu irmão, fica ligado, é isso que nós precisamos entender, que nós outrora estávamos sob influência do inimigo, outrora estávamos mortos, outrora estávamos numa condição deplorável, mas um dia alguém mudou a história da nossa vida, e o nome desta pessoa é Jesus Cristo, morreu por nós e mudou a história da nossa vida. Para encerrar o tópico de número 1, Paulo diz: andávamos fazendo, está no versículo 3, tá, Lohan? Efésios 2, 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só, Eliseu, nós não éramos apenas escravos do diabo, mas também éramos escravos da nossa própria natureza, gente. Nós éramos escravos do inimigo, estávamos sob influência do mal, e também éramos escravos da nossa própria natureza. Nós não tínhamos controle sobre a nossa natureza pecaminosa, que chamamos de carne. A inclinação para o pecado era mais forte do que nós éramos dominados por esta natureza. Aí o Senhor vem e vai mudar a nossa natureza, vai mudar a nossa condição, e vai nos dar poder sobre a nossa própria natureza. Ou seja, a nossa natureza quer que a gente peque, mas nós temos um poder que nos ajuda a resistir a essa natureza, e este poder se chama Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou ministrando aqui nessa manhã, diga glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Houve uma mudança na nossa condição. Fomos libertos do poder das trevas, libertos do poder do inferno, libertos do poder da carne, e agora nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida. Oh, glória a Deus. Isso é bom demais estudar isso, gente. Agora lembre-se bem, deixa eu deixar uma coisa importante. O fato de nós termos esse poder para vencer o mal, não significa dizer que a gente não peque. Tá bom? Porque alguém pode dizer assim: então por que eu peco? Então, pastor, eu estou sob influência do mal, por que eu peco? Nós pecamos porque nossa natureza, ela inclina-se constantemente para o pecado. E vez ou outra, porque somos humanos, nós falhamos. Olha o que diz o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 8. Eu não estou fazendo uma apologia ao pecado. Eu somente quero alertar os irmãos para que alguns não fiquem assim confusos. O pastor pregou que eu venci a natureza pecaminosa, que Jesus me ajuda a vencer essa natureza. E por que eu peco? Olha o que diz 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos, é aqui que está toda a diferença. Quando estávamos sob o domínio, sob a influência do mal, nós pecávamos e não nos arrependíamos. Não havia um quebrantamento, um desejo de mudar. Não havia um sentimento de tristeza com relação ao erro.
Agora não, salvos em Cristo, quando nós erramos, nós buscamos confessar, nós pedimos perdão, nós reconhecemos, nós não temos mais prazer no pecado. Houve uma mudança em nossa condição espiritual. Quando nós éramos mortos, o pecado nos dava prazer. Agora que somos vivos em Deus, o pecado traz para nós sentimentos ruins, traz tristeza, traz coisas ruins. Então o pecado, nós passamos a encarar o pecado de outra maneira. Oh, glória a Deus! Está dando para entender? Diga glória a Deus aí. Bom, vamos para o tópico de número 2. Vivificados pela graça. Está em Efésios 2, 3. Vamos então para o tópico de número 2. Vivificados pela graça. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, versículo 3, mas Deus, que é, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Olha lá, o que Paulo está dizendo, irmãos que estão aqui comigo nessa manhã? Paulo está dizendo o seguinte: nós estávamos mortos em ofensas, em delitos. Deus olhava do céu e nos via mortos. Mas Deus decidiu mudar nossa condição. Mas, olha esse termo mais, que é uma conjunção adversativa. Mas, Deus, ou seja, foi Ele que decidiu mudar nossa condição. Nós estávamos condenados, nós íamos para o inferno, o diabo tinha todo o domínio sobre a nossa vida, mas Deus decidiu mudar a nossa condição, mudar a nossa história, gente. E por que Deus decidiu fazer isso? Primeiro, por causa da sua misericórdia. Mas Deus que é riquíssimo, olha o que Paulo diz: riquíssimo em misericórdia, riquíssimo pelo seu muito amor. Então por que Deus decidiu mudar minha condição e tua condição? Primeiro, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. E segundo, porque Ele muito nos amou. Mesmo nós estamos pecados, mesmo estando mortos, mesmo estando afastados, mesmo cheios de pecado, o Senhor olhou do céu e a sua misericórdia nos alcançou. E Ele disse: eu vou salvar, eu vou libertar, eu vou transformar. Aleluia, aleluia. Então dê glórias a Deus. Eu quero que você nessa manhã de domingo, independente do que temos vivido com esta pandemia, Deus quer ouvir do seu povo uma palavra de agradecimento e de glória. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. É isso, irmãos. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Não tínhamos nada de bom para Deus nos amar, mas Deus nos amou. E por que Deus me amou e por que Deus te amou, sendo nós pessoas tão más, tão imperfeitas, tão cheias de falhas? Primeiro, por causa da sua misericórdia. Misericórdia é a compaixão, a ternura de Deus por nós. Então eu quero que você saiba, você que me assiste nessa manhã, saiba de uma coisa: Deus te ama. Independente do que temos vivido, Deus nunca deixou de te amar. Deus continua te amando. E Ele demonstrou isso lá atrás no passado, enviando o seu Filho Jesus para te salvar. E fomos vivificados pela graça, diz assim, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda, versículo 5, Lohan, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Olha, Fernanda, nós estávamos ainda mortos em ofensas, mas Deus não levou em consideração essa condição, irmã Cátia, nossa,
e nos deu vida. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Ele nos deu vida, gente. Nós não merecíamos e Deus nos deu vida, nos vivificou juntamente com Cristo. A palavra diz isso, versículo de número 5, olha lá, e nos vivificou. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida, outra vez fomos vivificados, sem mérito algum, tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então, irmãos, hoje mudou a nossa condição. Nós estávamos mortos, hoje não. Hoje nós estamos vivos, a vida de Deus está em nós, e foi a graça de Deus que fez isso. A graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos trouxe vida. Vida, é por isso que está escrito assim, eu vou marcar aqui, é por isso que João, Evangelho de João, abre lá para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo de número 10, por favor, João capítulo 10, versículo de número 10, olha que texto lindo. Eu quero que você dê glórias a Deus nessa manhã. Eu sei que a gente está vivendo um tempo de muitos dilemas, incertezas, de luto, mas irmãos, olhemos para a palavra de Deus. Olha o que diz João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, disse Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Oh, glória a Deus, aleluia. É esta vida. Então, por favor, meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui nessa manhã. Para alguns crentes, eu tenho visto uns crentes assim deprimidos, crentes muito preocupados demais. Não se ofenda comigo, irmãos, mas eu tenho visto crentes muito preocupados com a situação que está ocorrendo no mundo. Deixa eu falar, sem dúvida nós podemos até ter preocupação, mas não demasiada, porque o Senhor nos deu vida, Ele está no controle, Ele é o nosso Senhor. Na verdade, nós estávamos numa condição muito pior antes de conhecer Jesus. Isso não é nada, isso que nós estamos vivendo não é nada diante da condição que nós vivíamos, e o Senhor nos deu vida, mudou a nossa história, nos transformou, nos tirou do lamaçal do pecado. Nós estávamos já condenados ao inferno, mas o Senhor interviu na história da nossa vida e nos mostrou seu amor, nos dando vida, irmãos. Oh, glória a Deus, amado. Dê glórias ao Senhor aí. Olha o que diz na nossa revista, Exaltados por sua graça, diz assim, o apóstolo dos gentios, versículo 6, Lohan, o apóstolo dos gentios, Efésios 2:6, o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou, olha o que diz o texto, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então o que o poder de Deus fez na nossa vida, gente? Nos ressuscitou. E nos ressuscitou por quê? Porque estávamos mortos. Espiritualmente nós estávamos mortos, mas o poder de Deus veio sobre a minha e sobre a tua vida e te ressuscitou. E não apenas isso, Lohan, nos fez assentar nos lugares celestiais. Esse assentar fala de onde nós fomos estabelecidos. Ou seja, o que o Senhor está nos ensinando é de que nós já fazemos parte de uma outra dimensão. Deus nos tirou de uma dimensão, nos levou para outra. Nós estamos caminhando para o inferno. Ele nos tirou da fila do inferno e nos colocou na fila da eternidade. Ele vai mudar a nossa condição, vai nos tirar das trevas e vai nos trazer para a luz. Ah, irmão, dá glória a Deus aí. Dá glória a Deus aí. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Hoje nós estamos em outra dimensão. Nós vivemos numa dimensão divina, eterna. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Então Deus fez isso conosco, gente. Deus mudou a nossa condição. Deus nos deu vida, nos vivificou. E isso é importante nós entendermos. E foi a graça de Deus que fez isso. Foi a bondade de Deus, o amor de Deus que fez isso. E aí nós vamos para o tópico de número 3. Que a salvação foi única e exclusivamente dada por Deus para nós. E nada do que façamos pode nos ajudar a ter salvação.
E o texto dessa a salvação, aí Lohan coloca Efésios 2:8, olha o que diz aí, porque pela graça sois salvos. Graça é favor imerecido. E é este favor imerecido que nos proporcionou salvação. Nós não merecíamos. É este favor imerecido, como disse aqui a Fernanda, que nos proporcionou vida. Tá? Vida. E essa salvação não vem por obras. Hoje, eu estava fazendo uma pesquisa, porque existem alguns grupos religiosos, como, por exemplo, e não quero desrespeitar a religião de ninguém, de forma nenhuma, mas, por exemplo, os kardecistas, eles alegam que a salvação é por obras. Inclusive, eu li um texto de uma kardecista hoje, ela disse assim, o espírita sabe que Jesus salva, mas para ser salvo é preciso trabalhar, merecer, amar e realizar a caridade. Eu sinto lhe informar que ela está equivocada. Não é preciso fazer nada disso para ser salvo. O que precisa ser feito para ser salvo, já foi feito lá no Calvário. Então, eles compreendem muito mal a obra de Jesus no Calvário. Ela diz aqui, o espírita sabe que Jesus salva. Mas para ser salvo é preciso trabalhar, merecer, amar e realizar a caridade. Não. Eu sinto lhe informar que você está equivocada. Não é preciso nada disso para ser salvo. Porque o que é necessário para ser salvo, já foi feito lá no Calvário. A obra da salvação, quem fez foi Ele. Se nós praticamos alguma coisa aqui como caridade, bondade, é porque já somos salvos. Tá? Nós não fazemos para ser salvos, nós fazemos porque é um ato, é uma consequência de um salvo. Mas nada do que a gente faça nessa terra vai nos proporcionar salvação. Nada. Vamos ver isso. Vamos estar aqui. Por que eles falam isso, irmã Cátia? Por causa de Tiago. Eles fazem uma leitura de Tiago, inclusive eles usam a Bíblia, fazem uma leitura de Tiago no capítulo 2. Eu vou até ler com vocês o texto que eles usam como base para a caridade ser elemento de salvação. Tiago, capítulo 2, vai acompanhando, vai fazendo as anotações aí. Capítulo 2, Tiago, versículo 14. Eu quero ler com vocês, porque é muito importante nós entendermos isso. Diz assim Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ora, Tiago é bem claro, ele está mostrando que não existe fé sem obras. As obras evidenciam salvo, mas as obras não salvam. Tiago nunca ensinou que obra salva. Tiago está dizendo assim, não adianta você dizer que tem fé, se essas obras não te acompanham. O que vai identificar que você é um vivo, salvo, são as obras. As suas atitudes vão autenticar se você é salvo. É isso que Tiago está querendo dizer. Então vamos ficar atentos. Olha o que diz capítulo 3 da nossa revista. A graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos os que recebem Cristo como Salvador. Então a gente precisa entender que a salvação é isso. Olha o que diz na nossa revista. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então,
através de algo que Deus nos concedeu, livre-arbítrio, Deus então permite que nós venhamos a tomar uma decisão. A graça de Deus vem sobre a nossa vida e tem algumas doutrinas, como por exemplo a graça irresistível, em que não se pode resistir à graça, mas nós não concordamos. É possível alguém resistir à graça, resistir ao convite de Deus. É possível Deus convidar alguém para a salvação e esta pessoa recusar a salvação de Deus. O ser humano é livre para escolher entre dois caminhos: salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Então, há muitas pessoas hoje que ouvem o evangelho, ouvem a mensagem da salvação, ouvem a pregação da salvação e não aceitam, não querem. Dizem assim: uma outra hora eu tomo essa decisão, em outro dia eu tomo essa decisão. Então você está resistindo à graça de Deus, você está anulando a graça de Deus na sua vida. Mas Deus te deixa à vontade, é você que escolhe. Deixa eu falar uma coisa: Deus não vai lançar ninguém no inferno. Na verdade o inferno não foi feito para os homens, mas através da tua atitude você se condena ao inferno. Então Deus propôs uma salvação. Deus preparou um plano de salvação para a humanidade. Esse plano de salvação se chama Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Agora você e eu precisamos nos decidir, tomar uma decisão. De quê, pastor? De receber a Jesus, de abraçar esta fé, de assumir um compromisso com Cristo e com a sua palavra, entregando a sua vida a Jesus, se arrependendo da sua vida pecaminosa e decidindo assumir um novo compromisso de vida. A partir daí, o Senhor muda a tua condição de perdido para salvo. O Senhor te lava, te purifica, te santifica, escreve teu nome no livro da vida, faz de você morada do seu Espírito e te tira da condenação eterna e te leva para o céu. É isso que nós precisamos entender. Agora é com você. É com você. Entendeu? E outra coisa, deixa eu falar uma coisa, deixa eu aproveitar aqui o ensejo. Tem muita gente usando como argumento, dizendo assim: eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa da irmã fulana, eu saí da igreja. Você saiu da igreja porque você já estava longe de Deus. Vamos parar com essa bobeira, com essa brincadeira de querer buscar em pessoas argumentos para suas desculpas, para seus fracassos espirituais. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender isso. Somos nós que decidimos sobre a nossa condição espiritual. Somos nós que decidimos se vamos ficar com Deus ou não. Que negócio é esse? Eu saí da igreja porque toda igreja tem problema. Você é cheio de problema. Pastores têm problema. Irmãos têm problema. Todo mundo tem problema. Então nós precisamos entender o seguinte: que nós podemos resistir à graça. Podemos resistir ao caminho. Muita gente se afastou, está distante, está argumentando: eu saí do caminho por causa do irmão fulano. Eu saí do caminho por causa da irmã fulano. Mentira! Você saiu por causa do pecado. O pecado entrou na tua vida. O pecado te afastou de Deus. Porque a única coisa que afasta um homem, uma mulher de Deus é o pecado. O pecado destitui o homem da glória de Deus. E não é pastor, não é irmão, não é irmã. Pare com essa bobeira, por favor. Não fica ofendido comigo, mas eu tenho que falar para você isso. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Não é pastor, não é irmã, não é irmão, não é nada disso. Vamos parar com esse negócio de querer ficar jogando a culpa das nossos fracassos nos outros. É isso que nós precisamos entender, compreender isso. Vamos voltar à nossa revista. Vai dando glória a Deus aí, porque o negócio é amargo, mas vai dando glória a Deus aí. Vai dando glória a Deus aí, porque o negócio é sério. Então, gente, nós precisamos assumir um compromisso. Tem até um texto, eu vou até dizer um texto. Posso usar um texto? Abre aí para mim Hebreus capítulo 12. Está até aqui na nossa revista, Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Olha o que diz versículo 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Isso fala de responsabilidade pessoal. Seguir, eu tenho que seguir. A paz com todos. É claro que eu sei, você também sabe que nós não estamos lidando com pessoas neófitos na fé.
que nem sempre a gente consegue ter paz com todos, isso não depende da gente. No que depender de nós, nós vamos buscar ter paz com todos. Mas possa ser que existem pessoas que você não consegue ter paz, mas não é por causa de você, é por causa da atitude do outro. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que diz versículo 15. Tendo cuidado, tenha cuidado, esteja muito atento ao que o texto está dizendo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se prive da graça de Deus. Se exclua da graça, se afaste da graça. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Então o autor aos Hebreus diz, cuidado, para não se afastar da graça, para não se privar da graça de Deus. A graça de Deus é para todos, mas precisa abraçar a graça, você não pode se afastar desta graça. E deixa eu aproveitar, porque a gente está na live aqui, de repente tem alguém me ouvindo, deixa eu falar uma coisa, com todo respeito. Eu estou vendo algumas pessoas dizendo assim, nós não precisamos de igreja não precisamos de pastor não. Tem um grupinho de gente hoje, que eles são independentes. Não precisa mais de igreja, não precisa de mais de pastor, porque pastor não leva para o céu e nem igreja. Deixa eu falar uma coisa, pastor não leva ninguém para o céu realmente. Igreja não leva ninguém para o céu. Mas deixa eu falar uma coisa, ser sincero com você. Todo salvo tem prazer de estar na igreja. E todo salvo tem prazer de ser pastoreado. Se você não sente prazer de estar na igreja e não sente prazer de ser pastoreado, é porque você ainda não é salvo. Porque todo salvo tem prazer de estar na igreja. Todo salvo tem prazer de ter um pastor que lhe oriente na palavra, que lhe alimente. Não é pastor para bajular, para ficar todo dia na tua casa te dando chupetinha, não. É para você ir na igreja ouvir a palavra, ser doutrinado, ensinado com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. Precisamos compreender isso. O salvo, igreja não salva, mas todo salvo tem prazer de estar na igreja em comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comum. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Quem deu a igreja para nós? O Senhor. Quem deu os pastores para a igreja? O Senhor. É projeto dele a igreja, é projeto dele os pastores. Então se você é salvo, entre nesse projeto. Glória a Deus, aleluia. E tem umas coisas muito estranhas no meio evangélico, muito estranhas de pessoas que argumentam as coisas que a gente não entende muito bem. Vamos continuar. Então, a fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada. Então, nós aceitamos a salvação e a vida eterna pela fé. Nós abraçamos essa fé que está lá em Abacuque, é o emuná, é agarrar com firmeza, é isso, é esta fé que proporciona, o Senhor nos proporciona. Como é que você sabe que é salvo? Pela fé. A fé me faz acreditar que eu sou um salvo. E como é que as pessoas que estão à tua volta sabem que tu és salvo? Pelas tuas atitudes. As tuas atitudes autenticam que tu és salvo. E as tuas atitudes autenticam que você é perdido. As tuas atitudes vão demonstrar quem você é. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Quer ver? Vou até usar um texto. Gálatas, já estou terminando, Gálatas. Pastor, hoje essa escola tá amarga, hein? Não, é a palavra de Deus. Eu vou mostrar para você em Gálatas, abre a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas são as atitudes que demonstram quem é salvo e as atitudes que demonstram quem é perdido. Gálatas capítulo de número 5, versículo 19. Acompanha comigo aí. Acompanha comigo Gálatas 5:19. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, ou seja, elas vêm à tona, elas aparecem, não adianta tentar esconder. Obras da carne são as obras daqueles que estão mortos. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe o que me assusta? É que Paulo escreve isso para uma igreja. E ele está dizendo assim: ei, quem está dentro da igreja, praticando essas coisas, não vai herdar o reino de Deus. Paulo não está escrevendo para ímpio isso aqui não, tá? Isso aqui não foi escrito para ímpio não, isso aqui foi escrito para os crentes. E ele vai dizer assim, porque as obras da carne, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas. Então, aquilo que eu estou dizendo, as tuas atitudes vão dizer quem você é. É pelas tuas práticas. É por isso que Jesus é fantástico, né, gente? Jesus é maravilhoso. Jesus é assim, porque a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos, aquilo que a árvore produz. Como é que a gente conhece a árvore de Jesus? Jesus diz, olha o fruto. Olha o que ela produz, que você vai dizer o que ela é. Então a gente precisa entender que a graça de Deus pode ser resistida, e quem resiste à graça de Deus vai dar demonstração que está resistindo a essa graça, mas em contrapartida, quem abraçou a graça, quem aceitou a graça, quem recebeu a graça, também vai mostrar através de atitudes que a graça de Deus está sobre a sua vida. Ah, irmão, você poderia dar glória a Deus comigo aqui nessa manhã? Glória a Deus. Bom, para nós encerrarmos o estudo dessa manhã, finalizarmos esse estudo da palavra bem objetivo, né? As obras como evidência da salvação. É aquilo que eu estou falando aqui. As obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações, tá? Está no versículo 8, Lohan, de Efésios 2:8. Aqui Paulo usa duas negações para endosar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Salvação não vem de vós. Trata da salvação pela graça, que provém de quem? De Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras. Olha só, irmã Kátia, Paulo vai escrever dois nãos. A salvação não vem de vocês, não é produzida por nada que vocês fazem, e não vem das obras, não vem por vossas ações. Nada do que a gente faz vai produzir salvação. A salvação é única e exclusiva de Deus para a nossa vida. Foi Deus que planejou a salvação. E aí Paulo está dizendo, não vem de vós e não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Deixa eu explicar isso aqui. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, eu vou para o céu. E por que você vai para o céu? Eu vou para o céu porque eu nunca matei ninguém. Olha, eu não me meto na vida de ninguém. Eu nunca roubei. Eu sempre desejei o bem para as pessoas. Deixa eu te falar. Nenhum ato de bondade, de caridade, de integridade leva alguém para o céu. Então não se engane com a influência do mal tentando te enganar e dizer assim, não, você é bonzinho, você vai para o céu. Ninguém bonzinho vai para o céu. Pessoas muito ruins vão para o céu. E por que foram para o céu? Porque foram transformadas. Tiveram um encontro com Jesus. Não valia um vintém. Era um assassino, era um prostituto, era um homicida, mas se encontrou com Jesus. E a graça de Deus mudou a vida desta pessoa. E levou esta pessoa. Então, nenhum ato de bondade leva ninguém para o céu. Quer ver um exemplo clássico? Quando Jesus estava na cruz, tinham dois ladrões, pelo menos dois são registrados e estavam ao lado de Jesus. Um deles disse assim, aquele era ladrão, não valia nada, bandido. E ele na cruz, sendo condenado, ele disse assim para Jesus, Senhor, em outras palavras, eu mereci estar aqui, porque eu fiz coisas erradas, mas o Senhor não. Ali ele reconhece Jesus, e ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Ali naquela cruz, aquele bandido que não valia nada, ele se converte.
a Jesus. Ele reconhece a sua condição miserável e reconhece o senhorio de Jesus. E aí Jesus não falou muita coisa na cruz, nem falou muito com os que estavam ali aos pés da cruz, mas Jesus olhou para aquele moço arrependido e quebrantado na cruz e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia. Alguém que olhar e diz: ele merece o inferno, ele merece ser condenado, mas ele no último momento da vida, ele entregou-se a Jesus, reconheceu Jesus, e a obra da graça chegou na vida dele e alcançou ele. Então ninguém é salvo por obras, somente a obra da graça de Jesus pode salvar. Ninguém vai ser salvo por ser bonzinho. Então deixa eu falar uma coisa, possa ser que alguém esteja me assistindo ou qualquer dia vai assistir esse vídeo e Deus vai levar esse vídeo para alguém assistir. Você está confortável dizendo: não, eu sou salvo, eu vou para o céu, porque eu sempre fiz coisas boas, eu sempre ajudei as pessoas, eu nunca fiz mal para ninguém. Deixa eu te falar, se você não receber Jesus como seu Salvador, Jesus é o passaporte para você entrar no céu. Se você não recebê-lo como seu Salvador, se arrepender de uma vida que você levou toda sem Deus, mesmo tendo caráter, não importa, você precisa receber Jesus, você precisa entregar sua vida ao Senhor, você precisa se arrepender da vida que levou sem Deus, e entregar sua vida a Jesus, reconhecendo o sacrifício de Jesus lá no Calvário por você. Se você fizer isso, você vai se tornar um salvo. Quer ver? Abre a tua Bíblia em Atos, vamos ler. Atos. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos que estão me assistindo aí na escola dominical estão entendendo? Estão entendendo? Dá um glória a Deus. Estou vendo aqui as irmãs participando, dando glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Deixa eu achar o texto aqui que me vê agora, aquele texto do carcereiro de Filipos. Atos capítulo de número, deixa eu achar aqui, 16. Oh, glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo de número 16. Deixa eu achar texto, versículo de número 29, Atos 16, versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aquele era um homem trabalhador, um carcereiro que trabalhava, certamente, talvez devia ser uma pessoa de bem, trabalhava num cargo público, carcereiro. E aí diz o texto: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Esta é a condição para a salvação. Crê no Senhor. Crer é muito mais do que uma declaração verbal. Crer é abraçar a causa. Crer é tomar posse da palavra. Crer é arrepender-se e passar a viver uma vida com Deus. É obedecer a sua palavra. Isso é crer. Crer no Senhor Jesus e na sua palavra e será salvo tu e tua casa. Para a gente encerrar, como a salvação é uma realização divina da nossa revista, agora somos feitura sua, Lohan. Capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Somos feitura sua. Deixa eu falar isso aqui rapidinho. Capítulo 2, versículo 10. Olha o que Paulo diz, para a gente encerrar. Então Paulo diz que nós estávamos mortos, recebemos vida, estávamos presos no pecado, fomos libertos. E no versículo 10, olha o que Paulo diz: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Sabe o que Paulo diz? Que Deus nos fez imagem e semelhança dele. Somos feitura sua. O que significa isso? Você lembra lá no Éden, quando Deus criou Adão, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança? O pecado veio e destituiu esta imagem do homem, de Deus no homem. E aí Jesus vem para restaurar. Deus nos tirou do pecado. E agora Deus está nos lapidando, conforme a imagem de seu Filho. Deus está moldando a pessoa bendita de Jesus em nós. Nós agora nos parecemos com Jesus. Meu Deus, isso é muito forte, gente. Isso é muito sério. Mas como assim fisicamente, pastor? Não, moralmente. Deus está trabalhando em nós
para nós sermos semelhantes a Ele. É isso que Deus estava... Claro que nós não vamos chegar a ser divinos, pequenos homens divinos, nada disso. Deus está falando de caráter. Deus está moldando em nós o seu caráter. Nós chamamos isso de fruto do Espírito. Deus está colocando em nós atributos dele em nós, ou seja, ele deseja que nós venhamos se parecer com ele. É por isso que o diabo não gosta de nós, porque quando ele olha para nós, ele vê Deus, porque Deus está em nós. Está dando para entender? Estão compreendendo a obra que Deus está fazendo? Deus está nos lapidando, nos moldando para sermos semelhantes a Ele. Isso está em Gálatas. Abre a sua Bíblia em Gálatas. Por favor, já estou terminando. Gálatas, capítulo de número 5. Então Deus está produzindo em nós os seus atributos, que Ele chama de fruto do Espírito. Deus produz essas características dEle em nós. Nós estamos sendo moldados semelhantes a Ele. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, ou seja, aquilo que Deus produz é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então ele está dizendo que Deus está produzindo em nós frutos. Por quê? Porque quem se encontrou com Jesus foi liberto do pecado, nasceu de novo, estava morto, nasceu de novo, e Deus agora está fazendo um ser semelhante a Ele. Você pode dar glória a Deus aí? É por isso que aqui na nossa revista está dizendo, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu, agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo as obras mais, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar. Versículo 10, capítulo 2 de Efésios 2:10. Somos instados a andar, fazendo o quê? Boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Olha lá o que está nos textos. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados para as boas obras. Nós não fazemos as boas obras para ser salvo. Não. As boas obras acompanham a nossa vida, porque nós já somos salvos. Porque nós já somos salvos. Se você é salvo, dê glória a Deus aí. Porque o que evidencia que você é salvo? As boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Oh glória, me ajuda aí, Lohan, bota o fundo aí. Para que andássemos nela. Então, o que identifica que nós fomos salvos? As nossas atitudes. Finalizando aqui, nós aprendemos então que a graça de Deus veio sobre a nossa vida e nos trouxe vida e vida em abundância. E que nós estamos sendo, Lohan, transformados. Levanta a mão para o céu e diga assim: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está me lapidando. Tem tanta coisa ainda que precisa ser mudada em nós. Tem tanta coisa que ainda precisa ser lapidada em nós. Ninguém aqui é perfeito. Nós não estamos dizendo que somos perfeitos, mas nós estamos num processo que chamamos de santificação. É um processo que Deus está nos lapidando para sermos semelhantes a Ele. E eu sei que você que está me ouvindo nessa manhã, existem áreas da tua vida que ainda precisam ser lapidadas, assim como na minha vida. E eu queria convidar você que me assiste hoje, para a gente encerrar orando. E qual vai ser a nossa oração? Você vai orar comigo e vai falar com Deus aonde que Deus precisa lapidar você. Quais são as áreas da tua vida que você necessita que Deus venha lapidar? Existem áreas que precisam ser lapidadas. Você já está sendo transformada por Deus. Você percebe que muita coisa na sua vida já mudou. Muita coisa.
Isso é obra da graça de Deus, da salvação de Deus na tua vida. Mas Deus ainda está te lapidando. Deus ainda está me lapidando. E durante o processo que vivemos nessa terra, seremos lapidados pelo oleiro, moldados por Ele. É por isso que em Jeremias capítulo 18, o Senhor disse a Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias, ao descer à casa do oleiro, ele viu o oleiro fazendo um vaso. E aí Deus fala com Jeremias: assim sois vós na minha mão, sou eu que dou a forma, sou eu que lapido. Oh, glória! Tem gente que está me entendendo o que Deus está falando. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Oh, aleluia, aleluia. Então tem áreas na nossa vida que ainda precisam ser lapidadas pelo oleiro. E eu queria orar com você nesta manhã, para finalizar essa escola. Pedir a Deus que venha lapidar áreas na nossa vida que precisam ser lapidadas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, cada um que me assiste, que me ouve nessa manhã maravilhosa. E nós aprendemos que o Senhor nos libertou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos resgatou da mão do inimigo, nos deu vida, estávamos mortos. E o Senhor está lapidando o nosso ser. Mas existem áreas da nossa vida, Senhor, que ainda precisam ser lapidadas. Existem áreas da nossa vida, Senhor, que ainda precisam ser moldadas pelo Senhor. Porque, Senhor, é o Senhor que faz essas coisas. E nós queremos aqui pedir perdão, Senhor, por falhas que temos cometido, por erros que temos cometido. Nós não temos prazer em errar, nem prazer em pecar. Mas nós queremos nos humilhar nesta manhã, desse dia tão bonito que nos deu o Senhor. Queremos nos quebrantar na Tua presença em oração. E te pedir, Senhor, continua a nos lapidar, nos moldar. Áreas da nossa vida que precisam ser lapidadas e moldadas segundo o Teu querer. Que Tu venha moldar, que Tu venha lapidar. Faz como Tu quer, como Te apraz, Senhor. Molda-nos segundo os Teus desígnios e os Teus propósitos. E daremos ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor. Ó Deus amado e querido, muito obrigado por ter nos resgatado. Muito obrigado por ter nos tirado da mão do inimigo. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado vida quando estávamos mortos. Muito obrigado por ter feito isso, Senhor, sem nós merecer, Senhor. Mas o Teu amor, a Tua misericórdia nos alcançou. E a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E nós Te louvamos por tamanho amor, por tamanha misericórdia. E nós queremos Te glorificar nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, recebe a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vem cá, Eliseu, fazer esta oração. Meu querido Eliseu está aqui conosco. Nós vamos orar agradecendo. Após a oração, aguarde um pouquinho, que eu vou impetrar a bênção apostólica. E aí você pode se confraternizar com alguns irmãos. Mande um abraço. Faça aquela confraternização calorosa em nome de Jesus. Vem cá, Eliseu, por favor, fazer esta oração. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos Te louvar, Senhor. Te agradecer, meu Deus, pela ministração da Tua palavra, Senhor. Deus, estamos saindo daqui, Senhor Deus, felizes, com o coração contrito de alegria, meu Deus, pois entendemos, Senhor Deus, o objetivo da Tua palavra em nossas vidas. Pai, continua, Senhor, abençoando o Teu povo, Senhor, despertando o Teu povo, meu Deus amado, para, Senhor Deus, dar testemunho, Senhor Deus, de vidas de servos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, continua abençoando a vida do Teu servo, que ministrou esta palavra ao nosso coração. Continua fortalecendo a vida do Teu filho, ajudando ele, meu Deus amado, dando sabedoria, graça, e que em tudo, meu Deus, o Teu nome continue sendo glorificado. Meu Deus, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Estenda as tuas mãos, que Deus abençoe a todos.
E quando eu impetrar a bênção, você se confraterniza com alguns irmãos, manda um abraço, cumprimenta nossos visitantes. Tem muita gente nos visitando, tá, irmãos? Queria que os irmãos da igreja mandassem uma mensagem aí, dizendo: muito obrigado você que nos visita. Vamos abraçar esse povo aí. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Forte abraço para todos vocês. Tenham um domingo abençoado. Fica na paz do Senhor.